O vento uivava pelas paredes de pedra da Academia Recanto do Carvalho, causando arrepios na espinha de Serafina Campana, enquanto ela apertava sua mochila desbotada contra o corpo. Tranças castanho-escuras emolduravam seu rosto ansioso, mal escondendo as linhas de preocupação ao redor de seus olhos cor-de-mel. Uma figura pequena, engolida por um casaco de ervilha gasto e grande demais, ela tentava se misturar à multidão de estudantes que passavam pelo portão em arco, esperando se tornar invisível até a hora da saída. Serafina estava no Recanto do Carvalho há apenas 2 trimestres, desde que sua família deixou sua vida tranquila no interior de Minas Gerais por esta cidade movimentada de São Paulo. A adaptação tinha sido terrível. Sua natureza tímida e preferência pela solidão a destacaram desde o início. Enquanto outras garotas navegavam pelos círculos sociais, ela buscava conforto no canto mais distante da sala de música, cercada por instrumentos antigos e as melodias silenciosas que só ela conseguia ouvir. Sem que soubessem, sob sua superfície gentil, havia anos de treinamento rigoroso. Lá em Minas, sua avó, uma guarda florestal aposentada, insistiu que ela aprendesse aikido depois que um lobo-guará se aproximou demais de sua casa. Todas as tardes, durante 5 anos, ela praticou pegadas, arremessos e técnicas de evasão em seu velho paiol. Aquilo se tornou parte dela, um reflexo tão profundo que seu corpo se movia sem que ela mandasse. No entanto, aqui no Recanto do Carvalho, ela mantinha isso escondido, desesperadamente tentando evitar qualquer problema. O primeiro sinal de problema apareceu em sua 3ª semana. Ela estava caminhando pelo refeitório lotado quando uma garota imponente, com cabelos pretos perfeitamente penteados e uma jaqueta de grife, bloqueou seu caminho deliberadamente. Esta era Isadora Sampaio, líder de torcida e rainha indiscutível da turma do 2º ano. Seus olhos esmeralda brilharam friamente, enquanto ela a encarava com desdém, ladeada por suas eternas escudeiras. Bruna Vogel, uma jogadora de hóquei musculosa com a cabeça raspada e uma carranca constante, e Genoveva Moreira, uma garota de pele de porcelana cuja beleza só era superada por seu sarcasmo cortante. "Olha por onde anda, ralé!" Isadora sibilou, alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Quando Serafina murmurou um pedido de desculpas e tentou contorná-la, ela se moveu novamente, cortando seu caminho. "Eu disse, olha por onde anda. Você é surda ou só burra mesmo?" O refeitório silenciou, todos observando. O rosto de Serafina ardeu de vergonha enquanto ela finalmente passava por elas, com suas risadas zombeteiras ecoando atrás dela enquanto ela fugia para uma mesa vazia. Aquele encontro estabeleceu o tom para os próximos 2 trimestres no Recanto do Carvalho. O tormento começou sutilmente, mas piorou constantemente. Isadora e sua turma acidentalmente esbarravam nela nos corredores, fazendo com que suas partituras voassem para todos os lados. Elas faziam comentários maldosos sobre suas roupas sempre que ela passava, chamando-a de vovó ou filha do espantalho. Durante a aula de arte, Bruna uma vez borrou tinta em todo o seu cavalete antes que ela pudesse começar, arruinando sua tela e provocando sorrisos zombeteiros do resto da turma. Apesar de tudo, Serafina suportou em silêncio. Ela dizia a si mesma que aquilo ia passar, que reagir só pioraria as coisas. Sua avó a havia ensinado que a violência era um último recurso, apenas para quando não houvesse outra maneira de se proteger. Eram apenas palavras e brincadeiras, ela raciocinava. Ela podia ignorar palavras. A sala de música se tornou seu refúgio, especialmente a sala de prática isolada no último andar, onde ela podia desaparecer por horas. Foi lá, cercada por partituras e o brilho suave do sol poente, que ela notou Gideão Preto jogando silenciosamente em um piano próximo. Ele era alto e magro,
com olhos azuis calorosos por trás de óculos redondos. Seu cabelo castanho claro caindo sobre sua testa enquanto ele se concentrava intensamente nas teclas. Ao contrário dos outros alunos, que pareciam estar sempre se apresentando para alguém, Gideão parecia genuinamente perdido na música. Ao longo das semanas, eles começaram a trocar sorrisos tímidos e, em seguida, conversas silenciosas sobre música e poesia. Gideão era atencioso e gentil, sonhando em tocar na filarmônica. Ele tratava Serafina com uma delicadeza que era completamente diferente da crueldade diária que ela enfrentava em outros lugares. Lentamente, um sentimento caloroso começou a crescer entre eles. A primeira conversa real deles aconteceu em uma noite de quarta-feira enevoada, quando Gideão a encontrou lutando com uma peça complicada de Chopin. Ele se sentou ao lado dela no banco do piano sem perguntar, sua presença calma e reconfortante. "Posso tentar ajudar?" Ele perguntou, sua voz gentil e hesitante. "Eu toco isso há anos." Enquanto ele a guiava pela peça, seus dedos roçavam levemente nas teclas. Um pequeno arrepio percorreu Serafina, e ela se viu ansiosa por seus encontros noturnos cada vez mais. Gideão nunca perguntou sobre os hematomas em seus pulsos, ou a maneira como ela se encolhia quando as pessoas chegavam muito perto. Ele simplesmente a aceitava como ela era, criando um pequeno espaço de calma em seu mundo caótico. Mas mesmo este refúgio seguro não poderia permanecer secreto para sempre. Isadora e suas amigas notaram as frequentes idas de Gideão à sala de música, e não demorou muito para descobrirem o porquê. A ideia de que a maior ninguém da escola havia encontrado alguém que se importasse com ela lhes deu novas maneiras de machucá-la. O assédio aumentou em uma tarde fria de novembro, quando Isadora encurralou Gideão do lado de fora do auditório. Serafina observou com pavor do outro lado do pátio, enquanto Bruna empurrava Gideão contra a parede de tijolos, enquanto Genoveva filmava tudo em seu celular. A voz de Isadora ecoou claramente pelo espaço aberto. "Então, você é o namorado da aberração agora? O que há de errado com você, preto? Não consegue encontrar uma garota decente?" Gideão tentou escapar, mas Bruna agarrou sua caixa de violino, puxando-o de volta. "Ainda não terminamos de conversar com você, nerd." Serafina sentiu seus músculos se contraírem, cada instinto gritando para ela fazer alguma coisa. Mas ela se forçou a ficar parada, sabendo que isso só pioraria as coisas para ambos. Gideão suportou as provocações com força silenciosa, recusando-se a reagir, mesmo quando Isadora derrubou seus óculos de seu rosto e pisoteou neles. As semanas seguintes trouxeram um novo nível de tormento para a vida de Serafina. Agora, eles também estavam mirando em Gideão, tropeçando nele nos corredores, pichando seu armário e espalhando boatos sobre o relacionamento deles. A crueldade era calculada e implacável, destinada a isolá-los de qualquer um que pudesse ajudar. A gota d'água veio em uma manhã amargamente fria de dezembro. Serafina estava indo para sua primeira aula quando sentiu um puxão forte em sua mochila. Genoveva havia agarrado a alça, uma coisa desbotada que a avó de Serafina havia feito, e estava puxando-a para trás com uma força surpreendente. "Olha essa coisa patética", Genoveva disse para a multidão crescente. "É tão velho e gasto, assim como tudo sobre ela." Isadora se aproximou ao lado deles, puxando uma tesoura de sua bolsa. "Talvez devêssemos acabar com o sofrimento dela." "Por favor, não!" Serafina sussurrou, mas sua voz se perdeu nos murmúrios animados dos alunos, formando um círculo ao redor deles. Ela tentou se afastar, mas o aperto de Genoveva era como ferro. "Fica quieta, ralé", Isadora disse, segurando a tesoura na alça da mochila. "Isso é para o seu próprio bem." As lâminas de metal cortaram o tecido com um estalo agudo e a mochila de Serafina caiu no chão. A multidão rugiu de tanto rir enquanto Isadora segurava a alça cortada como um troféu.
Genoveva soltou seu aperto e Serafina cambaleou para a frente, sua mão instintivamente indo para sua mochila caída no chão. Mas foi a reação de Gideão que a quebrou. Ele havia empurrado a multidão e estava ajoelhado ao lado dela, seu rosto branco de raiva e preocupação. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Ah, que emocionante!" Isadora zombou. "Os aberrações estão se confortando." Algo estalou dentro de Serafina enquanto ela observava a mandíbula de Gideão se contrair de raiva. Ali estava alguém que realmente se importava com ela, alguém gentil e corajoso o suficiente para ficar ao seu lado apesar do custo, e esses valentões estavam machucando-o por causa dela. "Deixem ele em paz", ela disse, sua voz surpreendentemente firme enquanto ela se levantava. Isadora riu. "O que você disse, Ralé?" Eu disse, "Deixem ele em paz." A voz de Serafina tinha uma nova aresta, algo frio e perigoso que fez vários alunos recuarem. "Ele não fez nada para vocês. Nem você, na verdade", Isadora disse com um encolher de ombros. "Nós simplesmente não gostamos de você. Supere isso." A multidão começou a se dispersar quando o primeiro sinal tocou, mas Isadora não havia terminado. Ela chutou a mochila de Serafina pelo chão, pisoteando nela com a mesma crueldade que havia demonstrado aos óculos de Gideão. "Até mais aberração", ela disse, indo embora com seus seguidores. Serafina se ajoelhou para pegar sua mochila arruinada, suas mãos tremendo de fúria. Gideão a ajudou a juntar os pedaços, seu toque gentil e paciente. Mas quando seus olhos se encontraram, ele viu algo novo em seu rosto. Uma frieza que não estava lá antes. "Sinto muito", ela disse suavemente. "Sinto muito que eles estejam fazendo isso com você por minha causa." "Não se desculpe", Gideão disse firmemente. "Nada disso é culpa sua." Mas Serafina sabia que era hora de parar de ser uma vítima. Naquela tarde, ela faltou à sua última aula e foi direto para casa, alegando doença. Na privacidade de seu quarto, ela puxou o velho gi de Aikido que havia guardado quando se mudaram para São Paulo. O tatame gasto que sua avó lhe havia dado anos atrás a chamava como um velho amigo. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu lembrar como era ser forte. Suas mãos se moviam com precisão familiar, cada movimento liberando um pouco da raiva que havia se acumulado dentro dela. Ela praticou arremessos que não fazia há anos, seu corpo recordando os movimentos de combate. Mas não se tratava apenas de se tornar uma lutadora. Tratava-se de recuperar sua dignidade e proteger a pessoa de quem ela gostava. Isadora e suas amigas confundiram seu silêncio com fraqueza, sua restrição com impotência. Elas estavam prestes a aprender a verdade. Na manhã seguinte, Serafina se vestiu cuidadosamente, substituindo sua velha mochila por uma mais resistente. Ela caminhou pelos corredores com a cabeça erguida, seus passos confiantes. Vários alunos notaram a mudança, sussurrando sobre a nova força em sua caminhada. Gideão a encontrou em sua mesa habitual, na sala de música, alívio em seu rosto. "Você parece diferente hoje", ele disse. "Eu me sinto diferente", Serafina admitiu. "Eu cansei de ter medo." "O que você vai fazer?" Ela olhou em seus olhos azuis gentis e sentiu sua determinação crescer. "O que for preciso." O confronto veio mais cedo do que ela esperava. Durante o almoço, Isadora e sua turma encurralaram Gideão do lado de fora do refeitório, suas intenções claras pela maneira como estavam agindo. Desta vez, Serafina estava pronta. Ela se aproximou de Gideão antes que pudessem tocá-lo, seu tamanho pequeno de alguma forma chamando a atenção dos alunos muito maiores. "Já chega", ela disse, sua voz afiada. Isadora pareceu surpresa ao vê-la. Bem. A aberração finalmente criou coragem. "Eu só vou dizer isso uma vez", Serafina disse, sua voz calma. "Fiquem longe dele, fiquem longe de nós dois." Bruna riu.
Ou o quê? Você vai chorar na gente? Ou eu vou fazer vocês se arrependerem? A simplicidade de sua ameaça pareceu diverti-las. Genoveva puxou seu celular, ansiosa para gravar o que estava prestes a acontecer. Uma multidão começou a se reunir, sentindo uma luta. Quer saber? Isadora disse, aproximando-se. Eu acho que precisamos ensinar vocês dois uma lição sobre o lugar de vocês nesta escola. Ela estendeu a mão para o ombro de Gideão, pretendendo empurrá-lo contra a parede como havia feito antes. Mas desta vez, Serafina se moveu. Sua reação foi tão rápida que a maioria das pessoas perdeu. Um momento, Isadora estava estendendo a mão para Gideão. No momento seguinte, ela estava cambaleando para trás com a mão de Serafina em seu pulso, torcendo seu braço atrás de suas costas. Isadora engasgou de dor, seu rosto ficando vermelho. Que merda! Bruna avançou, mas Serafina já estava se movendo novamente. Ela se moveu para o lado, agarrando o braço de Bruna e usando seu próprio peso para jogá-la no chão. Bruna caiu com força, seu fôlego sendo tirado dela. A multidão engasgou em choque. Esta não era a garota tímida que eles conheciam. Esta era outra pessoa, alguém perigoso. Genoveva gritou e correu para a frente, suas unhas apontadas para o rosto de Serafina. Mas Serafina pegou seu pulso e torceu, usando o próprio ímpeto de Genoveva para girá-la e empurrá-la firmemente para o chão. Isadora se recuperou o suficiente para atacar, seus punhos balançando. Mas Serafina não era mais a garota assustada que havia sido atormentada por meses. Ela era uma lutadora treinada e seu corpo se movia com habilidade precisa. Ela se abaixou sob o primeiro soco de Isadora e agarrou seu braço, tirando-a do equilíbrio. Isadora caiu com força, sua jaqueta de grife coberta de sujeira. Você quebrou meu braço, ela gritou, sua voz estridente. Eu estou só começando. Serafina respondeu, sua voz calma. Bruna havia se levantado e estava circulando-a, sua confiança anterior desaparecida, substituída pelo medo. Você é insana, ela murmurou. Não, Serafina disse, seus olhos fixos nos dela. Eu só cansei de ser sua vítima. Bruna correu para ela novamente, tentando agarrá-la. Mas Serafina se moveu para o lado e a derrubou, mandando-a se espalhar pelo chão. Isadora, ainda segurando seu braço, olhou ao redor em busca de ajuda. Mas a multidão de alunos apenas olhou, seus telefones gravando tudo. Ela havia governado esta escola através do medo, mas agora era ela quem estava com medo. Isso não acabou, ela cuspiu recuando. Sim, acabou, Serafina disse. Mas não porque você diz. Porque eu digo. Ela se moveu em direção a ela, seu treinamento claro em cada passo. Isadora deu um soco, mas ela agarrou seu pulso e torceu bruscamente, mandando-a para seus joelhos. Por um momento ela ficou sobre ela, sua mão levantada para dar o golpe que acabaria com o reinado de terror de Isadora. A multidão prendeu a respiração, esperando para ver se ela cruzaria essa linha. Mas então, a voz de Gideão cortou o silêncio. Serafina, já chega. Você venceu. Ela olhou para ele, vendo a preocupação em seus olhos, e sentiu a raiva começar a desaparecer. Isadora ajoelhou-se diante dela, derrotada, seus seguidores espalhados. O poder era dela agora. Lentamente, ela baixou a mão. Levante-se, ela disse calmamente. Isadora lutou para se levantar, seu rosto uma bagunça de dor e humilhação. Sujeira cobria seu uniforme e seu cabelo estava uma bagunça. Eu poderia ter te machucado pior, Serafina disse, sua voz ecoando em todos os cantos da sala. Eu poderia ter feito com você o que você tem feito conosco, mas eu não sou como você. Ela se virou para os alunos, muitos dos quais haviam assistido ao bullying sem fazer nada. Isso é o que acontece quando você confunde gentileza com fraqueza. Quando você pensa que ser quieto significa ser impotente. Isadora abriu a boca para dizer algo, mas ela a interrompeu com um olhar. Nós terminamos aqui, ela disse. Não me faça dizer de novo.
Enquanto a multidão começava a sair, Gideão se aproximou dela. Você está bem? Ele perguntou. Serafina olhou para suas mãos, surpresa ao encontrá-las firmes. Eu acho que sim. Onde você aprendeu a lutar assim? Ela sorriu. Minas Gerais. Minha avó me ensinou como me proteger. Por que você não fez isso antes? Porque eu não queria me tornar como eles, ela disse, observando Isadora e suas amigas irem embora. Eu ainda não quero. Os dias que se seguiram mudaram o recanto do Carvalho. A notícia da luta se espalhou rapidamente e os alunos que haviam ignorado Serafina agora a tratavam com respeito. Isadora e suas amigas davam-lhe um largo espaço. Mais importante, a cultura de crueldade começou a mudar. Outros alunos encontraram suas vozes inspirados pelo exemplo de Serafina. Os corredores se tornaram mais seguros. A própria Isadora parecia diferente. A arrogância que a havia definido havia desaparecido. Ela se movia silenciosamente agora, seus olhos baixos. 2 semanas depois, ela veio até Serafina em seu armário. Serafina se tensionou, mas a linguagem corporal de Isadora não mostrava nenhuma ameaça. Eu quero pedir desculpas, ela disse calmamente. Serafina estudou seu rosto, procurando por engano, mas tudo o que ela viu foi uma garota que havia sido forçada a encarar o que havia feito. Pelo quê? Ela perguntou. Por tudo. Por tornar sua vida horrível, por ir atrás de Gideão, por ser... Ela lutou com as palavras. Por ser o tipo de pessoa que faria isso com alguém. Por quê? Isadora ficou quieta. Porque eu podia, eu acho. Porque me fazia sentir poderosa, porque eu pensei que era isso que significava ser forte. E agora? Agora eu sei a diferença entre ser forte e ser um valentão, ela disse. O que você fez naquele dia, defender alguém de quem você gostava, proteger a si mesma sem ser cruel, isso é força de verdade. Serafina não sentiu alegria em sua derrota, apenas tristeza. Eu aceito suas desculpas, ela disse. Mas pedir desculpas para mim não é suficiente. Você precisa pedir desculpas para todos que você machucou. Isadora assentiu. Eu vou. Enquanto ela se afastava, Serafina sentiu um capítulo se fechando. A garota quieta que havia chegado ao recanto do Carvalho havia sumido, substituída por alguém que conhecia seu valor e não tinha medo de defendê-lo. Gideão veio ao lado dela, como havia feito todos os dias desde a luta. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Diferente, ela disse. Mais forte, mas não da maneira que eu esperava. O que você quer dizer? Eu pensei que ser forte significava ser capaz de lutar, ela disse. Mas é mais do que isso. É saber quando lutar e quando ir embora. É defender a si mesma sem se tornar cruel. Gideão sorriu e pegou sua mão. Eu estou orgulhoso de você. Por espancar Isadora. Por mostrar misericórdia quando você poderia tê-la destruído. Por ser melhor do que eles eram. Enquanto eles caminhavam pelo corredor, Serafina pensou sobre o que havia acontecido. Ela havia aprendido que o silêncio não era paz, mas rendição. Que às vezes a única maneira de parar a violência era revidar. Mas mais importante, ela havia aprendido que a verdadeira força não estava em machucar os outros, mas em saber quando essa força deveria ser usada. A garota que havia se escondido nos cantos havia sumido. Em seu lugar estava alguém que entendia que o respeito era conquistado através da coragem. Ela havia encontrado sua voz, sua força e seu lugar. E em Gideão, ela havia encontrado alguém que a via não como uma vítima, mas como ela mesma, complexa e digna de amor. A transformação estava completa, mas o trabalho real estava apenas começando. Construir uma escola melhor, uma comunidade melhor, uma versão melhor de si mesma, esses eram desafios que exigiriam coragem. Mas pela primeira vez, desde que chegou ao recanto do Carvalho, Serafina se sentiu pronta para o que viesse a seguir.